2 Coríntios, carta 2 Coríntios, no capítulo 10, no seu versículo 4. E nós vamos ler o 4 e o 5. 2 Coríntios, no seu capítulo 10, no seu versículo 4 e 5. Amém? Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Graças a Deus, é um tema de 2 Coríntios bem perspicaz com o que nós vamos falar hoje. Irmãos, todos nós sabemos que nós vivemos aqui na terra, olhando para as coisas materiais dessa terra, roupas, carros, casas, a nossa vida, mas sabemos que existe uma outra dimensão espiritual. Essa dimensão pela qual você não enxerga com seus olhos físicos. Para você entender o campo espiritual, às vezes é necessário que o próprio Deus abra a sua visão espiritual, te dê visões espirituais, para que você possa ver. É muito raro alguém chegar e dizer, eu vi anjos, mas existe a possibilidade de Deus abrir as visões espirituais e a pessoa ver anjo. Mas Deus vai fazer isso quando há necessidade. Deus não tem o porquê, simplesmente por vaidade, começar a abrir as visões espirituais e as pessoas começarem a dizer, eu vejo o anjo voando aqui, eu vejo o anjo caindo aqui, eu vejo o anjo trazendo as bênçãos, eu vejo o anjo... Não existe essa necessidade. Deus ele vai te dar uma visão espiritual quando realmente existe uma necessidade. Quando você vai visitar uma casa, por exemplo, e de repente você não entende o que está acontecendo naquela casa, e você pede ao Espírito Santo, meu Deus, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso trazer uma libertação nessa casa, eu não sei o que fazer. Naquele momento, às vezes, Deus ele pode abrir sua visão espiritual e você pode entender o que realmente está acontecendo ali. É certo que existe uma dimensão espiritual pela qual você não enxerga. O grande problema da sociedade, e isso está chegando na igreja, que o materialismo está imperando de uma tal forma que não se acredita mais na parte espiritual. As pessoas pensam que só existe o que você vê. As pessoas pensam que só existe aquilo que você pode tocar. E não é verdade. Isso, o próprio Satanás, ele faz isso com a mente do ser humano, pensando que se eu morrer agora, acabou, não tem mais nada, não tem nem o paraíso, nem um lugar de espera, de tormento eterno. Não existe, eu vou morrer e acabou. E isso é um grande perigo, porque isso aí não está somente na sociedade, isso está entrando dentro de uma falsa teologia dentro da igreja, aonde pastores pensam o seguinte, não, morreu, acabou e não tem mais nada. Existem pastores pregando que nem existe mais arrebatamento, não existe mais céu, então as coisas estão ficando complicadas, meu irmão. É por isso que é necessário a gente trazer esses estudos. Então existe uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, nessa dimensão espiritual, existe as guerras espirituais. Essas guerras espirituais, ela já tem um perdedor. É engraçado que quando acontece guerra, às vezes você pensa assim, não, A vai perder e B vai ganhar, ou vice-versa. Mas aqui essa guerra espiritual já existe um perdedor, a saber, Satanás. Satanás ele não vai perder a guerra, ele já perdeu a guerra. Já existe um decreto. Se você pegar tanto no livro de Daniel, as profecias, e você pegar em Apocalipse, você vai perceber que ele já perdeu a batalha. E também já existe um vencedor.
quem que é o vencedor? Deus. Por que Deus é vencedor? Porque sempre Ele é vencedor. Porque não existe ninguém que tentaria lutar contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tem como lutar contra Deus. Quem tentar lutar contra Deus vai perder. Você conhece a Bíblia, você sabe que Satanás, ele quando ele tinha o nome de Lúcifer, ele atentou chegar mais próximo de Deus, ele só atentou chegar, ele não consegue chegar. Então não tem como lutar contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nessa guerra já existe o perdedor e já existe um vencedor. E esse vencedor é Deus e o perdedor é Satanás. Agora a pergunta é, e nós? E nós humanos? E eu e você? Será que nós somos vencedores? Ou será que nós somos perdedores? E aí? Será que você é perdedor ou você é vencedor? Já existe um vencedor e um perdedor, mas nós, seres humanos, ainda não, irmãos. A sua vida ainda não terminou. Você não sabe, porque tem gente que fala assim, não, eu sou mais vencedor em Cristo Jesus. Opa, calma lá. Você pode estar vencendo, mas ainda não terminou a guerra. Ao mesmo tempo, eu digo para quem acha que está perdendo, você pode estar perdendo, mas ainda não terminou a guerra. A batalha não encerrou por aí. É necessário, se você achar que está perdendo, que você está sofrendo, levanta a sua cabeça e diz, eu posso estar sofrendo hoje, a minha tristeza pode estar hoje, eu estou chorando hoje, mas a minha alegria vai vir ao amanhecer, porque a guerra ainda não terminou, a batalha ainda não terminou. Então nós humanos ainda estamos lutando. Efésios, no capítulo 6, no seu versículo 12, é um texto que muitos crentes já falam de cor, mas é só para a gente entender que a guerra, a luta dos seres humanos ainda não terminou. Não existe nem vencedor ainda e nem perdedor para os seres humanos. Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Porque não temos que lutar contra algo, mas temos que lutar contra o outro. Então nós temos que lutar. Então ainda nós estamos lutando. E o texto ele vai dizer o seguinte, nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, eu não tenho que lutar contra o ser humano, pessoas que eu vejo que é meu irmão, que é meu amigo, e contra a minha carne, mas eu sei que existe uma guerra espiritual, e essa guerra não é visível, não é o meu irmão que eu vejo, que eu abraço. Às vezes meu irmão vai me ofender e eu acho que eu tenho que lutar contra ele. Eu tenho que levantar palavras contra ele. E não é. Eu já acabo falando mais uma coisa, irmãos. Nós não temos que lutar também contra partido político A, nem partido político B. Nós não temos que lutar contra Lula. Nós não temos que lutar contra Bolsonaro. O que aconteceu, o que a gente viu acontecendo, são partidos tomando força e um lutando contra outro. Eu vi pastores orando para que Lula viesse falecer e não ganhasse a eleição. Eu vi eles comentando isso. Da mesma forma, eu já vi crente fazendo ao contrário, dizendo que odeia, a palavra odeia. Eu vi crente que dizem que conhece a verdade, falando que odeia Bolsonaro, que um homem desse não deveria existir. Na verdade, não entendeu nada, porque a nossa luta não é contra Bolsonaro, a nossa luta não é contra Lula, a nossa luta não é contra um prefeito contra outro, contra um vereador contra outro, nossa luta é espiritual, porque na verdade, na plataforma espiritual,
Satanás está mexendo com um e mexendo com o outro. Ele faz um petista brigar contra um cara que apoia Bolsonaro, e faz o cara que apoia Bolsonaro brigar contra um petista. E faz um querer matar o outro. Mas existe algo maior do que um partido político, que é ação espiritual. E a igreja, parece que no passado agora entendeu, mas não estava entendendo isso. A igreja, em vez de entrar para a guerra, teria que entrar para o joelho, repreender os principados que estavam querendo enfrentar e destruir o Brasil, e ainda estão querendo, ainda quer destruir o Brasil. É aí que a igreja tem que colocar de joelho e repreender esse principado, esses demônios que imperam na região celestial. Então a nossa luta está aí, a luta da igreja, ela está aí. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas o mais importante que eu quero que nós venhamos entender é que existe uma luta. E você ainda está lutando. Sabia que Deus não precisa de lutar? Não precisa. Deus não precisa de lutar, porque se ele entrar, a batalha já é ganha. Na verdade, quem precisa de lutar é você. Ah, mas eu entreguei a vida para Cristo. Amém, você está na caminhada, mas ainda não terminou a caminhada. Você quer saber de uma coisa? Quantas pessoas que você conhece, que conhecia a palavra de Deus, quantas pessoas que você conhece, que era formado em teologia, bacharel em teologia, falava em mistério, pregava 1 a 2 horas aqui em cima do altar. Neste ministério nós conhecemos, nós ficamos chocados de um homem que entregava a palavra, conhecia, mas não conseguiu se libertar das drogas e morreu de overdose. Nós conhecemos pessoas que conhece a Bíblia muito, mas de repente cai na vida, cai no adultério, e de repente larga a esposa, larga a igreja, e cai nas drogas, e Satanás destrói essa vida e morre sem a salvação, morre sem Cristo. Mas estava com Cristo, estava na peleja, mas talvez pensou que a luta minha já está ganha, eu tenho Cristo, mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Graças a Deus. Esta guerra, ela vai terminar. Já está terminando. Falta um pouquinho de tempo para ela terminar. Jesus vai voltar. Vai arrebatar a igreja. Quando a igreja for arrebatada, você vê Jesus, acabou. Toda a sua luta, toda a sua dificuldade, acabou ali. Acabou, irmãos. E está chegando este momento. Essa luta vai terminar. Toda luta, toda batalha, toda guerra, ela tem uma premiação. Um país, quando luta contra o país, quando guerreia com outro país, o que eles estão querendo? Território. Eles querem conquistar terra. Toda guerra tem que ter uma premiação. Nessa guerra espiritual, qual é a premiação? A sua alma. Ela é a premiação. Os demônios, Satanás, todo principado, eles não estão nem aí, não estão preocupados se você tem cargo ministerial. Eles não querem destruir os cargos ministeriais. Portanto, hoje existe ministério de todo jeito, para gosto. Existem pastores que aceitam qualquer coisa. Existem cantores que, para chegar nos Gideões, fazem qualquer coisa para cantar nos Gideões. Existem pregadores que, para pregar nos Gideões, também fazem qualquer coisa. E continuam com seus ministérios. Existem pessoas que não pedem o ministério porque esse pastor ou outro tipo de ministério tem muitas bonanças financeiras. Então, a liderança não quer perder ele para a igreja, porque financeiramente ele sustenta a igreja. Então ele pode adulterar, pode fazer o que for, pode separar de uma mulher e casar de novo e fazer maior bagunça, mas continua no ministério.
Então, Satanás, ele não preocupa de destruir ministério. Satanás, ele não preocupa de destruir os seus bens. Então por que eu passo uma luta porque meus bens é destruído, eu perco meu carro, a casa é destruída? Mas Satanás não está preocupado de destruir seus bens não, meu irmão. Então por que ele toca nos meus bens? Porque no momento que destrói os seus bens, as pessoas que não têm uma mente em Cristo, a primeira reação dele é murmurar porque perdeu os bens. E aí a alma é tocada. Então Satanás destrói os bens porque sabe que o apego material é mais forte. Então ele, conhecendo a mente humana, ele toca no bem e destrói os bens. Portanto, a pessoa que não tem apego material e tem bens, Satanás, estudando a mente humana, ele não vai tocar nos bens, porque sabe que aquele crente não tem apego nos bens. Então Satanás, ele estudando, fala assim, eu tenho que tocar em outras coisas. Ele tenta tocar na família, tenta tocar em qualquer outra coisa. Mas o que os demônios querem não é os bens, não é ministério, o que ele quer é a alma. Satanás, ele baba pela alma do ser humano. Ele baba como fosse um cachorro babando por uma carne. Satanás, ele baba pela alma do ser humano. E para quê? Para fazer sofrer. Para fazer a alma sofrer. Isso é o alimento de Satanás. Ele quer fazer a alma sofrer. E no final de tudo ser lançado juntamente com ele, no final de todas as coisas, no lago de fogo. Nessa guerra, essa é a premiação de Satanás. Ao mesmo tempo, o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Quando um pecador fala assim, eu quero Jesus. Aí Deus também não está preocupado de te dar casa. Ele não está preocupado de te dar bens, a mesma coisa. O que Deus quer e deseja é a sua alma salva. É por isso que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Lucas, no seu capítulo 15, no seu versículo 10, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. A palavra arrependimento é mudança de direção, mudança de mente, metanoia. A pessoa que estava toda com a mente cheia de pecado, ela fala, não vou fazer mais isso, eu quero andar de forma direita, e ele começa a traçar um caminho, e ele mostra fruto de arrependimento. Então quando um pecador faz isso, o céu fala lá, mais uma alma para a gente festejar, mais uma alma para a gente comemorar, mais uma alma vai chegar aqui conosco. Então a primeira coisa que você deve entender que não deposite a sua força nos bens materiais, não deposite as suas forças nas coisas dessa terra, porque isso não importa, não tem tanta importância. O mais importante é a tua alma diante de Deus. Isso é o mais importante do que todas as coisas nessa terra. Não compra briga por causa de bens materiais, não compra briga por causa de política, não compra briga por causa de nada nessa terra. O mais importante, a tua alma está diante de Deus. Então existe uma guerra acontecendo em prol da sua alma. E essa guerra, para acontecer, ela precisa ter uma localidade. Ela precisa ter um campo de batalha. A gente vê, está acompanhando a guerra lá em Israel, Irã, faixa de Gaza. Tem que ter uma batalha. Israel não pode mandar em bomba em qualquer lugar. Então tem um local certo, estratégico para acontecer essa guerra. No campo espiritual é a mesma coisa. Essa guerra, ela tem uma localidade. E a localidade dessa guerra para conquistar a tua alma é a sua mente, é a minha mente, é a nossa mente.
mente, cérebro e coração são coisas distintas, separadas uma da outra. Mente não é cérebro, pensamento não é cérebro. A mesma coisa que coração também não é cérebro nem é mente. É engraçado que eu estava estudando sobre isso. As pessoas começaram a atribuir, isso há muitos anos, antes de Cristo, começou a atribuir pensamento com coração. E até quando a Bíblia vai sendo literada, né? Eles vão colocando esse texto desta forma. Porque o que acontece? O cérebro, ele tem as conexões. E o cérebro comanda todo o corpo. Se um ser humano der algum problema em parte do cérebro, por exemplo, de um lado, ele pode ficar paralisado de todo lado. A mão pode parar de mexer, porque o cérebro comanda todo o corpo. A mente, ela está superior ao cérebro, porque o cérebro é físico. O coração também é físico. Os pensamentos não são físicos. A mente, que é a parte de pensar, ela não é física. Você não consegue pegar pensamentos. Mas no momento que tem uma cirurgia, a pessoa consegue pegar um cérebro. O pensamento, a mente, ela está mais na razão da alma do que do físico. Mas o que acontece no pensamento? Quando um ser humano pensa, quando ela recebe uma notícia muito ruim, automaticamente as informações entram e elas têm que ser armazenadas em um HD, chamado cérebro. E no momento que é armazenada, o cérebro, ele manda as conexões para o corpo. E o coração bombeia o sangue de todo o corpo e passa pelas veias. Quando a pessoa recebe uma notícia ruim, que a informação veio para a mente, o cérebro manda as informações. Se o coração estiver fraco, ele começa a acelerar com tanta força que a pessoa sente dor no coração. Então, se a pessoa está apaixonada, por exemplo, o coração dele bate mais forte, ele fala, eu estou amando. Aí atribui ao coração que bateu mais forte, mas na verdade veio da mente. A mente deu uma mensagem para o cérebro dizendo, olha que moça linda. A mente, aí o cérebro recebe aquela mensagem e manda para o corpo tem uma reação. E de repente bate lá nas veias, vai no coração, o coração começa a acelerar. E a pessoa, ela fica travada, porque ela não pode ver a pessoa, que as pernas nem conseguem andar mais. Enquanto a pessoa não vira esquina, ela está amando. E as notícias ruins é a mesma coisa, a pessoa apanha. Isso há muitos anos atrás, eles começaram a atribuir isso aí a sentimento. Toda vez que falava de sentimento, quando a pessoa sentia uma dor no coração, então ele atribuía ao coração. E quando a pessoa vai escrevendo há muitos anos atrás, na época da Babilônia ainda, e os textos são escritos assim, e quando você começa a dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Peraí, o coração está cheio de sangue. Mas a boca fala que o coração está cheio, ou seja, cheio de quê? Cheio de informações. Eu tenho um colega do meu trabalho que ele vive política. Ele lê livro de política, ele pega informação sobre política, ele conversa sobre política, a mente dele está cheia de política, ele joga várias informações no HD. Então quando ele vai conversar com você, não sai outra coisa, só sai política na boca dele. Porque a boca fala o que a mente está cheia. Porque o coração só tem sangue, mas as informações estão chegando. Então o texto bíblico fala o coração, mas não entenda como coração. Entenda como desejo, ou mente, ou pensamento. A boca fala que o pensamento, que a mente está cheia. Aquilo que você se alimentou no dia a dia. Por que tem pessoas que só falam besteira? Porque fica o dia todo na internet, no YouTube, assistindo besteira. Aí alimenta aquilo ali e a boca fala só o que a mente está cheia de besteira.
Segundo a ciência, a mente é ato de pensar de forma consciente, subconsciente ou inconsciente, moldando toda a nossa vida. Isso é ciência, não é Bíblia, é ciência. Moldando toda a nossa vida. A mente, ela molda o quê? Ela molda nossos desejos, nossos temperamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes. É por isso que os pensamentos que é moldado pela nossa mente, pensamento, por exemplo, de angústia, de tristeza, ele vai destruir o corpo do ser humano. Porque quanto mais angustiado e triste você estiver, mais informação vai ter que ficar no HD da sua memória, do seu cérebro. E isso vai passar uma corrente para o seu corpo. E pode afetar seu coração, pode afetar as veias, pressão alta. É por isso que todo o seu corpo sofre. Porque a mente, ela não pode ficar alimentando pensamentos de angústia, de tristeza. É por isso que o tema de hoje é dominando a nossa mente. Quando chegar qualquer pensamento de tristeza sobre a sua mente, repreenda e fala: não, eu sirvo um Deus todo-poderoso, eu não aceito isso. Balança a cabeça e vai, porque isso pode te destruir futuramente. Pensamentos que geram atitudes erradas de derrota, pode destruir não somente a pessoa individual, como pode destruir toda a família. Pessoas que ficam alimentando, ouvindo coisas que não agradam ao Senhor. Por exemplo, o moço, eu falo homem, pode ser a mulher. Tanto, pode ser qualquer pessoa, obreiro, pastores, que não tem limite. Ele chega em um determinado local, no trabalho, e ele percebe que existe uma mulher, uma moça, que de repente começa a dar de cima dele, ou dela. Isso foi plantado na mente. No momento que a moça fala: você é lindo, o cara diz: sou casado. Mas independente disso, foi plantado na mente dele. Ele vai para casa pensando nisso. E a mulher a mesma coisa, ele vai pensando, o rapaz fala assim: você é linda, sou casada. Mas independente disso, ela vai para casa pensando no que o cara falou. Porque foi julgado na mente dele. Qual que é a diferença? No momento que julgou na mente e você foi para casa com esse pensamento, você vai balançar a mente. Não, misericórdia, eu repreendo em nome de Jesus. E evita novamente essa alimentação na mente. Porque se o cabra alimentou isso na mente, e em vez dele fugir, ou em vez dele repreender, e ele fala, pensar: realmente, ela está certa, eu sou lindo. Eu sou bom mesmo. Minha esposa não fala isso, mas essa moça falou que eu sou lindo. E alimentar isso, irmãos, mais cedo ou mais tarde, vai gerar um adultério. E depois que gerar o adultério, já perde a confiança na casa. A esposa já não confia mais no marido, já não é a mesma coisa, e o marido não confia mais na esposa. Os filhos que tinham um exemplo de pai, falam assim: mas como pode meu pai trair a minha mãe? Já perde a confiança. E não consegue mais entrar na casa da mesma coisa, e a família já começa a ficar destruída. O camarada vai para outro lugar, há um divórcio. Se a criança pequena, ela cresce caçando o pai, mas o pai não está lá, vai lá uma vez por semana e olha lá, porque entra uma briga judicial. E a família é toda destruída. Isso sem contar que a criança pode crescer revoltada, porque vai entender a mente de uma criança, algumas conseguem sobressair, outras não. Aí essa criança cresce e você não sabe por que a criança fica tão imperativa.
Aí de repente essa criança cai nas drogas, ou faz outras coisas piores, começa a cortar, porque ela quer que o pai dê carinho para ela, mas cadê o pai? Está com outra família. Já vi caso que a criança se matou por causa disso. Toda destruição gerada em uma família, por causa de um pequeno pensamento que começou tão pequeno lá na sala do seu trabalho, que você poderia encerrar naquele momento. Destruiu família, destruiu seu filho, destruiu netos, por causa de um pequeno pensamento que cresceu. Como é sério isso, irmão? O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 15, no versículo 18 e 19. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Diz assim: mas o que sai da boca procede do coração. É o que eu falei, a boca fala e o coração está cheio. E isso contamina o homem, porque do coração, ou mente, procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então é na mente que começa o desejo do adultério. É na mente que começa o desejo do furto. Tudo começa na mente descontrolada, sem domínio próprio. É por isso que nós devemos ter cuidado com o nosso pensamento. E por que mais, presbítero Carlos, nós devemos ter cuidado com o nosso pensamento? Porque os seus pensamentos não são só os seus pensamentos. A sua esposa não vê o seu pensamento. E o seu marido também não vê seu pensamento. Mas existe um que vê tudo que você está pensando, a vírgula, no mínimo os detalhes. Deus visita os seus pensamentos. Parece pesado, irmãos. Eu não sei o que ninguém está pensando aqui. Eu não sou Deus para saber. Mas Deus sabe. Existem pessoas que é tão santa. Existem pessoas que é tão direita. Mas isso é diante dos homens. Só Deus sabe como é que está aqui. A podridão que está aqui. A cobiça que está aqui. É só Deus sabe. É por isso que no velório, quando alguém morre e é servo do Senhor, nós falamos do céu, nós acreditamos que está no céu, mas só Deus sabe do outro lado, meu irmão. Só Deus sabe realmente o que está acontecendo na outra dimensão espiritual. Quem veio buscar Ele, só Deus sabe quem veio buscar Ele. A gente pensa, os anjos veio e agarrou ele porque ele era servo do Senhor, estava pregando, estava cantando. Só Deus sabe se é os anjos do Senhor que veio buscar ele, ou foi demônios com suas correntes que veio buscar ele. Só Deus sabe, porque nós não sabemos a mente de um suposto servo de Deus, mas Deus sabe. Jeremias no capítulo 17, no seu versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele vai lá, ele vê tudo, ele pesca tudo, ele pega tudo que a pessoa está pensando. E eu provo os pensamentos. É tão engraçado que algumas versões falam que eu provo os rins. Já viu essas versões? Eu provo os rins. Então o que tem a ver rins com pensamentos, né? Para você entender que coração, rins, o importante é a compreensão do texto
no todo. Provérbios, no seu capítulo 4, no seu versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Da sua mente pode sair a morte, como da sua mente pode sair a vida. Depende se você está dominando os seus pensamentos. Porque a mente controla todo o seu corpo. Eu estava lembrando eu e Wagner, a gente estava correndo lá no Ribeirão, corrida da Isabelle. Toda vez que dava 6 quilômetros, o meu joelho doía. E eu correndo, nos treinamentos também, corrida a 6 quilômetros doía. No dia da prova de 10 quilômetros, eu correndo, aí deu 6 quilômetros, exatamente 6 quilômetros, a parte do meu joelho começou a doer. E eu estou assim, engraçado. Sempre que dá 6 quilômetros, o mesmo local começa a doer. Aí Wagner falou assim, é sempre 6 quilômetros? Sempre no mesmo local? Então a mente está te enganando. Você precisa dominar ela. Esquece que está doendo. Porque ela mandou uma mensagem para o seu cérebro, dizendo, já deu 6 quilômetros, está na hora de doer. A mensagem mandou para o cérebro, já deu 6 quilômetros, para, já deu, está na hora de doer. Aí o Wagner está assim, continua, se você passar de 6 quilômetros, a dor vai passar. E eu não estou nem aí para a dor, continuei correndo. E eu esqueci, irmãos, quando eu olhei já estava chegando uns 10 quilômetros. Aí o Wagner está assim, e a dor? Eu, que dor? A dor que você está sentindo? Esqueci da dor. Cheguei os 10 quilômetros sem sentir dor. E de lá para cá nunca mais senti dor no lado que eu estava sentindo dor. Porque eu mostrei para o meu cérebro que a informação da mente estava errada. Eu dominei a minha mente. Porque às vezes o nosso coração pode ser enganoso. Você precisa, nós vamos chegar lá. Você precisa dominar a sua mente. E esse domínio é em Cristo. Aí sim, dá certo. Quantos conhecem a frase do... Eu acho que aqui não, aqui todo mundo conhece. A frase do Lutero. Todos, eu acho que quase todos conhecem. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Você não pode impedir os pensamentos. Eles vêm. É o caso da garota falando que você é bonito no serviço. Aí você chega na sua casa se achando, eu sou barrigudão e fala, eu sou bonito mesmo. Tudo bem, é um pensamento. Você não pode impedir os seus pensamentos. Mas você pode impedir que Satanás use desses pensamentos para te derrubar. Isso você pode impedir. Observe que Satanás, para a gente ir encerrando, ele não consegue atingir os verdadeiros cristãos. Então o que ele faz é bombardear a mente. Sentimento, angústia. Não existe homens de ferro. Não existe pastores de ferro. E quando as coisas estão dando certo, e quando existe um projeto muito grande, e o pastor, os obreiros estão felizes que vai dar certo, calma. A primeira decepção que acontece com o pastor é alguém que falou que não vai fazer, é alguém que falou que não está gostando, é alguém que fala assim, essa mensagem não foi boa. Qualquer coisa, irmãos, que não vai mudar em nada a sua vida, nem o projeto, nem o ministério. Pessoas que às vezes não fazem nada na igreja, mas ele pronuncia alguma coisa. Mas independente disso, às vezes até pessoas que não são daqui da igreja, falam alguma coisa, mas independente disso, pode ferir a mente do projetista, do pastor, do obreiro. E naquele momento, ele vai para casa, e aquela tristeza, sendo ser humano, vai vir. A angústia começa a vir. Aí Satanás vai usar aquilo ali. É agora que eu vou bombardear.
Está vendo? Cadê os seus obreiros para estar do seu lado? Está vendo? Cadê o seu marido que disse que ia te apoiar? Está vendo? Cadê a sua esposa que disse que ia estar junto com você? Aí Satanás vai, vai bombardeando. E o pensamento, ele não vem assim, ó, cadê a sua esposa? Não é assim, é você que pensa, cadê minha esposa que poderia estar comigo? Cadê os obreiros? É assim que vem, não é que você não vai ouvir a voz de Satanás dizendo assim, ó, cadê os obreiros? Não é assim. Você vai pensar assim, cadê os meus obreiros? Os pensamentos vêm assim, e Satanás vai bombardeando para trazer o desânimo, mas aí você entende a batalha espiritual, você entende a guerra espiritual, você, não, entendi. Eu entendi que é Satanás que está tentando me parar, é Satanás que está usando o Sambalate e Tobias para tentar parar, mas eu comecei essa boa obra, eu não vou parar, eu vou prosseguir, eu vou avante. Satanás, sai para lá, eu te repreendo em nome de Jesus. A minha mente é santa e eu sei que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Aí você começa a dominar a mente, pegando a mente e levando a cativo em Cristo. Você precisa aprender a dominar a sua mente. Eu preciso aprender a dominar a minha mente. É para tudo, irmãos. Nós estamos falando do lado espiritual, é para tudo. Quem estuda, quem faz concurso, porque você vai estudar durante um ano para um concurso que nem abriu ainda, aí vem aquele desânimo, aí você estuda, já joga para lá. Quem vai fazer faculdade, vem aquele... É para tudo, você precisa aprender a dominar a sua mente. E no lado espiritual é pior ainda, porque Satanás quer destruir, quer pegar a sua alma. Aí você precisa, não, eu sou um cristão, sou verdadeiro cristão, mas esse prato está muito bonito, vem cá, não tem nada a ver. Tem a ver sim, eu tenho que continuar na palavra, eu domino a minha mente em Cristo, é assim que eu vou proceder. Não, mas você entendeu errado sobre esse negócio de homossexualismo, você entendeu errado, Jesus ama todos. Eu falo assim, não é assim. A Bíblia fala que é pecado, em Romanos fala que é pecado, eu vou continuar acreditando que é pecado, ou então eu rasgo a minha Bíblia. Como eu não quero rasgar a Bíblia, porque eu sei que ela é verdadeira, eu vou continuar assim, nem que me pegue, me jogue na prisão, mas eu continuo firme no que Jesus me ensinou. Aí você pega a sua mente e domina ela em Cristo. Como dominar a nossa mente? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Provérbios, no seu capítulo 3, no seu versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque no meio secular você pode dominar sua mente, mas as coisas espirituais é diferente, meu irmão. Satanás não respeita a tua faculdade, não. Lá sim você domina a tua mente para conquistar as coisas, mas no mundo espiritual não consegue. Aqui você precisa realmente entregar para Cristo. Porque se você for nos seus próprios entendimentos, vai dar tudo errado. Isaías, no seu capítulo 26, no seu versículo 3, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia, ou eu confio em ti. E o texto que nós lemos no início: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui está falando aprisionamento da mente. Mente aprisionada, pessoas que estão destruídas já com a mente presa, não consegue nada, não consegue estudar, não consegue orar, não consegue vir na igreja, a mente está cativa. Mas o Senhor, Ele é poderoso para destruir essas fortalezas, destruindo conselhos conselhos do YouTube, tudo que você imaginar, e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Amém? Para a gente encerrar, coloque de pé, vou fazer uma oração com a igreja e eu volto para o pastor. Filipenses, no capítulo 4, no seu versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus.
Eu não sei como é que está a sua mente. Eu não sei se você é daquelas pessoas que não consegue dormir de noite porque tem tantas preocupações. Eu não sei se existe ansiedade na sua mente. Eu estava lá em casa orando para essa mensagem, e o Espírito Santo veio falar comigo que existem pessoas que estão na casa do Senhor, que estão orando, mas ela diz assim: quando eu chego na minha casa, a vontade é de sumir. Eu não tenho paz na minha casa. A vontade é de pegar o ônibus e sumir sem direção. Olha o que o Espírito Santo falou. Pessoas que vêm aqui na casa do Senhor e dizem isso. A vontade de sumir, a sua mente foi cativa por Satanás, mas ela pode ser liberta por Cristo. Pessoas que não conseguem romper barreiras, porque estão aprisionadas na mente espiritual. Mas nessa batalha espiritual o Senhor pode entrar, repreender e te libertar hoje. Se de tudo que eu falei, se tem pessoas que não conseguem romper, se tem pessoas que estão chorando à noite, todas as noites, se estão pessoas ansiosas que não conseguem dormir, se tem pessoas que estão desesperadas aqui nessa terça-feira, vem aqui na frente. Os pastores vão estar orando por você. Se tem pessoas desesperadas, chorando, hoje é a tua vitória. A partir de hoje você vai ser feliz do que você nunca teve. Aquele choro que você chora de noite acabou, meu irmão. Porque Jesus, Ele pode destravar esse aprisionamento espiritual. Eu não estou falando de gente do mundo, estou falando de crente que está passando por angústias, tristezas. Pessoas que perderam um ente querido e não conseguem mais romper, porque lembra o tempo todo, e o tempo todo que está lembrando vem o choro, vem a tristeza. Isso é normal? É normal, irmão. Porém Jesus pode mudar essa história hoje. Coloca a mão no seu coração. E se você quiser, você pode vir à frente. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus que está aqui nesta casa, mediante essa palavra ministrada, pela autoridade que há no nome de Jesus, ó Cristo, as mentes que estão aprisionadas nesta noite, as mentes que estão aprisionadas, que o inimigo está batalhando e guerreando na mente, fazendo trazer tristeza, angústia, depressão, pessoas que não conseguem mais dormir, e chora a noite toda, chora de manhã, pessoas que não conseguem se libertar dos entes queridos que faleceram, pela autoridade que há no nome de Jesus, seja livre agora, em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito ao contrário, que todo espírito maligno caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Solta essa mente, pela autoridade que há no nome de Jesus. Solte essa mente agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. Solte essa mente agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre agora, em nome de Jesus. Receba a autoridade do céu, receba a autoridade do céu, receba autoridades espirituais, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Em Cristo sim, você é mais que vencedor. Em Cristo sim você pode vencer. Permaneça com Cristo, em nome de Jesus. Então receba a autoridade do céu para enfrentar as hóstias satânicas que tentam te paralisar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e entregamos em nome de Jesus o teu povo ao Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.
Aplauda bem forte o nome de Jesus aí.